Fala, torcedor alvinegro praiano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, a torcida organizada aí do Santos foi fazer uma visita aí no CT aí, o clima esquentou, o pessoal da equipe F rebateu isso aí. Vamos ver o que eles falaram aí, vamos ver também informações sobre quem pode ser o novo treinador. Vamos ver o que o Sormani falou também, beleza? Trechozinho rápido, o vídeo vai ser curto agora, vídeo no máximo de 15 minutos, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Está muito bem acompanhado, ou pelo menos com companhia indesejável, é o Santos, ou são os jogadores do Santos. Vimos aí na escalada, nas manchetes, Pascoal, tivemos visita da organizada pós 6-0, reapresentação do Peixe após o vexame do último domingo. Tudo bem, Plihal? Boa tarde, Zé. Um abraço para o fã de esporte. Isso é o tipo da coisa que não significa nada. O jogador de futebol vai lá, ouve. Acho que a manifestação do torcedor de costas do estádio tem mais efeito do que esse tipo de ameaçar agredir, ameaçar. Eles falaram que tinha. O áudio, pelo menos, depois a gente pode reproduzir, fala a respeito disso. Vocês mereciam apanhar de mão aberta. De tapa de mão aberta. Como se os caras tivessem perdido 6-0 porque quiseram, né? E, sabe, porque nós colocamos 55 mil torcedores no Morumbi. O Santos é grande, o Santos é gigante. Quem não sabe que o Santos é gigante se engana. O Santos é enorme, o Santos é gigante. Tem uma torcida gigante. Então, o Santos colocar 55 mil pessoas no Morumbi, para mim isso é absolutamente natural, porque nós acompanhamos o Santos jogando no Morumbi com 50, 60, 70, até 100 mil pessoas em decisão de campeonatos. Então, fazer esse tipo de coisa, ameaçar jogador, a situação já não está boa, gente. A situação não está legal. O Santos não tem dinheiro, o Santos não tem treinador, o Santos não tem jogador. O Santos tem um monte de deficiência, um monte de problema. E ainda esse tipo de coisa, a torcida, isso não agrega nada, não traz nada de positivo, nem para os jogadores e nem para o Santos Futebol Clube. Porque muitos torcedores comuns, eu imagino que não estejam concordando com esse tipo de situação. Zé Elias, já deve ter passado por isso algumas vezes na carreira. Infelizmente, o disco não muda. O que tem mudado é a frequência cada vez maior desse tipo de manifestação. Boa tarde. Boa tarde, Plihal. Boa tarde, Pascoal. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É lamentável, né? Porque isso já se tornou normal dentro do futebol brasileiro, né? Antigamente eu acho que era até pior, né, Plihal? Antigamente você tinha agressão, você tinha pedrada no ônibus, você tinha carro quebrado, tinha coisas piores. Tocaia na estrada. Tocaia na estrada. A primeira vez que eu vi, né, pelo menos me falaram, para você ter uma ideia, uma tocaia que fizeram com o Corinthians, o próprio Rincon ficou com medo. Ele falou para pessoas próximas que ele falou, fiquei com medo que acontecesse o pior comigo. Pra você ter uma ideia. Depois do jogo em Santos. Na subida eles fizeram uma tocaia. Então, assim... O que eu acho mais perigoso hoje é que a frequência está muito maior. Pode ser menos violento, mas como a frequência é maior, mas sabe eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai perder alguém no futebol. Não, mas eu venho falando isso há um bom tempo. Só vão criar leis para proibir esse tipo de coisa. Quando morrer alguém. Quando morrer algum jogador. Quando morrer algum jogador. Quando um jogador reagir a esse... O problema do Bahia, lá em Recife? Danilo Fernandes quase ficou cego ou surdo? Eu sei. Cego, né? Pelo olho, né? Então, mas é lamentável, porque, como eu falei, isso aí já é normal, né? Já é prático. Você perde um jogo, você passa uma situação ruim, tem uma sequência não muito boa no campeonato, você está numa região ruim no campeonato, ali na zona de rebaixamento ou próximo, você tem que ganhar todos. Se não ganhar, você vai ser ameaçado, vai ser confrontado pelos torcedores, da forma como nós estamos vendo. Outro dia foi do Corinthians, foi do Palmeiras, agora é do Santos, daqui a pouco a gente sabe se o Flamengo... por semana no mínimo. O Flamengo e tal. Então, assim, se não coibirem esse tipo de situação, não vai acabar. Agora, Plihal, isso sempre foi uma porta... O Pascoal e vocês sabem do que eu vou falar, para a diretoria acalmar os ânimos das torcidas organizadas. Sempre foi esse tipo de ação. Não, quero falar, então abre, vamos conversar, vamos falar, para tentar amenizar. Só que estão perdendo a mão, né? Perdendo a mão. Todo mundo aí já perde um jogo, já quer entrar, já quer falar, já acha que pode. E, infelizmente, isso não vai acabar. Eu acho que não vai acabar, só vai acabar com a tragédia. Porque ninguém vai bater de frente com a torcida. Por exemplo, vocês já sabiam, e todos nós aqui já sabíamos que poderia acontecer. O Santos, a torcida do Santos, reclamar e
no CT para brigar, para fazer o protesto. É uma polícia. Vem cá, ó. Há suspeita e sempre acontece isso. Deixa a polícia ali na frente do CT. Já se sabe. Já quem vive no futebol e é malandro do futebol e vive e percebe, inclusive o Alexandre Matos, que depois do jogo deu aquela declaração. Não, nessa imagem estava Alexandre Matos, o Neymar e o CEO do Santos atrás. Vamos escutar o que os torcedores disseram. Ah, deu probleminha? Deu um probleminha nesse VT, mas a gente está preparando, porque a gente tem um material, inclusive, já legendado do teor nada amistoso, não é nem da conversa, né? É da ação dos torcedores santistas para cima dos jogadores. Eu continuo acreditando que os jogadores do Santos têm personalidade. Os jogadores do Santos têm o coração, porque o profissional ele pode estar vestindo uma camisa hoje e outra camisa amanhã, mas ele é profissional. Ele tem que se dedicar 110%. 100% só no futebol não serve, você sabe muito bem disso. O cara tem que ter 110%, 120%, mais do que ele pode render. E assim, o problema do Santos não é vontade, o problema do Santos não é garra, o problema do Santos não é determinação. A palavra que o Santos não tem hoje é qualidade. É outra palavra. O Santos tem, os jogadores têm vontade, eles gostam de jogar no Santos, eles se aplicam dentro de campo, mas é pouca qualidade. Tem pouquíssima qualidade. Também é um qualidade. problema no jogo coletivo, né? Um problema claro também no jogo coletivo. Porque às vezes você tem um time que os jogadores não têm tanta qualidade, mas o time está afinadinho e as coisas acabam dando certo. Tem uma versão nova. Você acha que é fácil agora um treinador assumir esse compromisso com o Santos, com esse tipo de pressão? Você acha que não inibe treinador para assumir esse tipo de situação? Claro que inibe. Eu vou para lá? Vamos ouvir agora, sem a legenda, os torcedores com os jogadores. É pouco. Posso sei, aí. Ah, já sei, essa é a realidade. Eu vi com 55 mil pessoas, Martinho. Então é de brincadeira com a nossa cara. Isso aqui que está acontecendo hoje aqui é pouco. Posso sei, aí. Ah, já sei, não sei se deu para compreender, mas eu já vi o VT com a legenda, que a gente teve um problema técnico. Vocês têm que apanhar de mão aberta. Tapa na cara de mão aberta. Tapa na cara de mão aberta. É isso que um dos torcedores ali, um dos líderes, certamente, da torcida organizada do Santos, falou para os jogadores completamente sem ter o que fazer, completamente amedrontados. É no terror, não tem aquela... Sim. Ou é no amor ou no terror, hoje foi no terror. Eu vivi essa situação em 90 e... há um bom tempo, né? Um bom tempo atrás, mas eu vivi essa situação e sei que é péssimo. Porque ali, você tá fazendo o seu trabalho, você perdeu, ganhou, ou empatou, isso faz parte do jogo. E o otimismo segue grande no Santos pela contratação do Sampaoli. E esse otimismo não está apenas do lado do clube, está também do lado do Sampaoli, das pessoas que trabalham com o Sampaoli. Qual que é a situação atual? Eu estou gravando o vídeo na tarde desta terça-feira. O Santos tem as bases contratuais acertadas com o Sampaoli. Seria um contrato até dezembro de 2026. O Sampaoli já disse à comissão que ele quer trazer. A base salarial está acertada. O que falta é o Santos contratar os reforços que o Sampaoli pede. E uma informação importante e exclusiva. Quem está negociando não é apenas o Santos, é o próprio Gabriel Andreatta, que é o gerente do Sampaoli, o empresário do Sampaoli, que o Sampaoli acaba levando para os clubes para onde ele vai. É um membro da comissão técnica do Sampaoli, mas que trabalha pro treinador. É algo bem diferente, quase que inédito no futebol e que os clubes acabam aceitando para terem o Sampaoli. Então o otimismo é tão grande que o próprio Andreatta está ajudando o Matos na busca por esses reforços que o Sampaoli pediu, que o Sampaoli quer. Como a gente trouxe aqui no canal, o Sampaoli pediu, a princípio, 4 jogadores. 2 zagueiros, um volante e um centroavante. Ou pelo menos um atacante de mobilidade que possa fazer essa função de referência no ataque. Para a zaga, ele já aceita que vem apenas um se o Zé Ivaldo ficar. O Zé Ivaldo está nesse stand-by, não era utilizado pelo Kleber, mas é capaz de ficar se o Sampaoli for contratado. Esse zagueiro tem negociação super avançada, eu ainda não sei o nome, não posso trazer para vocês, mas o que eu ouvi é que esse cara está fechado. O Sampaoli ainda quer um volante e um atacante. A princípio ele batia o pé por 3 reforços. O último papo do Sampaoli já foi de 2 a 3. Então é o Sampaoli cedendo por um lado
e o Santos, que não tem dinheiro, cedendo pelo outro, vendo como viabilizar esses reforços, seja com pagamento parcelado, algum empréstimo, aporte do Neymar pai, enfim, são situações que o Santos está tentando para viabilizar esses jogadores, porque é uma situação curiosa. Para contratar o Sampaoli, o Santos precisa contratar reforços, senão o Sampaoli não vem. E essa é uma questão curiosa da gente contar. Lá em abril, quando o Santos tentou o Sampaoli pediu 12 reforços. Com a janela fechada, avaliou o elenco, viu que não dava e não avançou. Antes do jogo contra o Cruzeiro, quando o Santos reabre as negociações com o Sampaoli, vem esse papo de 4 jogadores. O Sampaoli produz um documento, uma avaliação minuciosa do elenco do Santos, de 19 páginas, falando do atual elenco, da base, da diretoria, quem pode entrar ou não no treino, enfim, um material vasto sobre o clube. E ele pede 4 jogadores. Depois do jogo contra o Vasco, o Santos entende que o Sampaoli estava certo, porque a avaliação do Santos inicial era que nem precisava de zagueiro. E que depois, quando o Bastos se machuca, o Luan Pérez fica fora, o Gil joga mal, o Zé Ivaldo é afastado, o Santos fala, pô, verdade, a gente precisa de um zagueiro. E o Santos achava que um zagueiro bastava. Agora o Santos fala, putz, a gente tinha que ter acreditado no Sampaoli. Não apenas antes do Cruzeiro, mas em abril. Tudo bem que ele exagerou e pediu 12 reforços, mas ele fez um diagnóstico preciso. Ele falou, esse elenco não está pronto para o Campeonato Brasileiro. Esse elenco precisa de hierarquia, de jogadores mais prontos. Esse elenco é desequilibrado. O Santos falou, não, o Sampaoli está exagerando, ele sempre pede os reforços dele. E agora o Santos fala, putz, o Sampaoli estava certo. Mesmo que a gente não tenha contratado ele lá atrás, a gente precisava ter ouvido o Sampaoli, esse cara entende. Agora, antes do Cruzeiro, o Santos de novo fala, putz, o Sampaoli está exagerando. Precisa de zagueiro? Precisa de volante? Pô, 2 zagueiros, não é muito. Agora, depois da goleada, o Santos fala, putz, precisamos. O Sampaoli, ele quer uma referência em cada setor do campo. Então, ele quer um zagueiro, um meio-campista e um atacante. Ele gostaria, claro, de mais jogadores. Mas a janela fecha em 2 de setembro. E o que o Santos está tentando argumentar é, nós podemos fazer o que é possível agora, vamos tentar buscar esses 2 a 3 caras que ajudem de fato o elenco, e a gente pensa em 2026 com mais calma. Jogadores que estejam em pré-contrato, podemos ter mais investimentos para o ano que vem, a gente busca mais receitas. É o que o Santos está tentando argumentar com o Sampaoli. O Sampaoli já cedeu em algumas questões, seja de salário, membros da comissão técnica. Por exemplo, o Santos quer que a comissão fixa continue. Essa é uma discussão que ainda vai ser definida. Pessoal, estamos aqui no canal de notícia do Santos, né? Sério, como é o Lucas Mussetti. Vou deixar os créditos na descrição para o Mussetti. Baita de um jornalista que cobre o Santos. E realmente o Diário do Peixe está confirmando aqui que o Sampaoli e Santos chegaram a um acordo, né? O Sampaoli quer reforços para vir treinar o Santos, e ele está certo que não adianta ele vir do jeito que está e o time ficar tomando gol, né? O time do meio para frente cria, mas a defesa é muito fraca, cara. E como eu falei, bom tempo não é volante. Tomara que São Paulo enxergue isso. Bom tempo não dá para jogar de volante. Ele deixa lacunas porque ele não é volante. Ele é meio atacante, é diferente, cara. Você vai pegar o Alex, umzinho da vida, e botar para marcar, não faz sentido, né? O Santos já avançou nas conversas com o São Paulo e já tem bases salariais definidas, né? A possível volta do treinador ao clube, agora o principal ponto aberto envolve a chegada de reforço pedido pelo argentino, que considera essencial contar com novos nomes para assumir o comando da equipe. Como você vira aí, tem um zagueiro aí, né? Ele pediu pro Zé Ivaldo, né? Ficar, como tá aqui. Realmente eles pegam essa notícia aqui, né? Também, né? E ele quer também mais um zagueiro, né? Ele acredita que Zé Ivaldo é bom zagueiro. Cara, é complicado, velho. O Kleber Xavier fez muita bobagem no Santos e ficou difícil, né? O argentino também tenta uma comissão técnica robusta e maior autonomia e decisão de futebol, né? Além de contrato de, no mínimo, 2 temporadas. A diretoria santista, por sua vez, tenta flexibilizar, né? Alguns pontos para acelerar o acerto. A ideia inicial era que o São Paulo pudesse estar à beira do campo, no confronto já contra o Bahia, no domingo, jogo difícil. Mas, velho, não adianta trazer ele e querer que jogue domingo e ganhe pro Bahia, pô. Isso não tem nada a ver, pô. O jogo é jogado, o Santos pode chegar lá e ganhar, pô, como ganhou pro Cruzeiro, pô. O problema é o seguinte, a longo prazo, tem que trazer um treinador para ficar a longo prazo. Essa é a minha opinião, entendeu? Então, não vamos colocar nada a culpa, o São Paulo vai chegar, vai precisar de tempo, de 15 dias para acertar o time e o Santos começar a jogar bem. Beleza, pessoal? Por hoje é só. O vídeo vai ser curto agora, não vou fazer mais vídeo longo. Vocês não estão ficando no vídeo, está
acabando prejudicando o canal, porque entra e sai logo, não ajuda. E aí o YouTube para de entregar como está acontecendo. Infelizmente, eu não vou ficar falando só do Neymar, porque fica chato, fica maçante e fica apelativo. E eu prefiro falar do Santos. Quando alguém fala do Neymar, eu falo do Neymar, entendeu? Mas tenta ficar pelo menos, pessoal, 4, 5 minutos no vídeo. Entra e sai logo, aí prejudica o canal e vou ter que parar o canal. Né? O canal que fala de verdade, fala as coisas sérias, ninguém tá ficando até o final. Só isso que eu peço a vocês, beleza? Tamo junto e desculpa aí pelo desabafo, mas é essencial.